Olá, pessoal. Bom, é isso aí mesmo que você viu no título. Descobri que tenho TDAH e transtorno de ansiedade generalizada. E agora, né? O que é que eu vou fazer? Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos comuns aqui do canal, onde eu falo sobre exercício físico, sobre emagrecimento, sobre saúde de forma geral. Mas eu vou estar falando hoje sobre uma questão mais pessoal, assim, que aconteceu comigo recentemente, que de fato eu descobri que eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, associado ao transtorno de ansiedade generalizada. Quais são as siglas que acompanham esses transtornos aí, né? Um é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a outra é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Na verdade, espero que esse vídeo ajude as pessoas que possam sentir as mesmas coisas que eu sinto e ter algum nível de preconceito com relação aos transtornos mentais. Então, a ideia é expor, fazer o meu depoimento de como é que eu cheguei a esse diagnóstico há quase os 40 anos. E o que é que eu vou fazer agora a partir disso, né? Então, talvez isso ajude alguém que esteja assistindo aí que tem esse mesmo problema. Bom, então, de fato, como é que aconteceu esse diagnóstico? Eu tive depressão quando eu estava finalizando o doutorado, 2020 para 2021. No final de 2020, era o meu prazo de defesa e eu comecei a ter um quadro de depressão mais pesado, associado ao transtorno de ansiedade generalizada, que isso me gerou algumas arritmias cardíacas. Então, eu liguei para um amigo meu que é cardiologista e falei com ele da minha situação, que eu vim sentir quando eu fui para a esteira treinar. E eu comecei a sentir muita taquicardia e muita arritmia, muita extrasístole, né? E aí eu liguei para ele imediatamente, ele mandou ir fazer um check-up. E de fato bateu lá as extrasístoles, estava com arritmia, saí de lá medicado com beta-bloqueador, etc. Mas eu também tive um diagnóstico de depressão. Depressão associada a transtorno de ansiedade generalizada naquele momento. E qual é a história? Eu tratei, né, mas naquele momento eu tive uma sugestão de diagnóstico. Um médico chegou e me falou, olha, essa sua depressão pode ser por conta do doutorado, de fato, mas pode ser que exista um outro problema, um outro transtorno de base aí. E pelo que você me relatou, eu acredito ser o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que isso? Porque quem tem TDAH não consegue focar algumas coisas que são desestimulantes e tem uma relação temporal equivocada. A gente costuma pensar no tempo de um jeito diferente. Então, eu imaginei quando eu estava fazendo doutorado, por saber escrever, por conhecer, por saber como é que faz, eu não tenho dificuldade nenhuma em escrever artigo científico, em pesquisar, nada disso. Mas eu fiz uma relação temporal equivocada. Eu entrei para o doutorado, já tinha um artigo praticamente pronto, uma meta-análise. Então, para mim, eu ia terminar rapidinho, ia submeter. Eu precisava do outro artigo final, que também para mim eu ia escrever rapidinho, ia submeter. E a minha tese. A tese eu ia precisar sentar para escrever principalmente o referencial teórico. Na minha cabeça, eu escrevo bem. De fato, eu escrevo bem. Eu já orientei, sei lá, dezenas, mais de 50 alunos de graduação, pós-graduação. Já escrevi vários artigos, já fiz vários TCCs, fiz TCC da graduação, TCC da especialização, dissertação de mestrado e ia para tese de doutorado. Então, assim, não tinha dificuldade. Só que eu fiz uma relação temporal equivocada, eu achei que seria muito rápido. E quando foi chegando perto do final da hora de escrever a tese, eu comecei a ver que não estava sendo tão rápido como eu tinha imaginado. Porque depende não só de eu sentar para escrever, depende de gerenciar outras coisas, depende do meu orientador fazer as correções e retornar. Depende de uma série de fatores. E a coisa começou a chegar perto do prazo, desculpe, e eu comecei a ficar em pânico, comecei a entrar em um certo desespero. E aquilo começou a me travar, me gerar muita ansiedade. Eu sentava para escrever e não saía, eu não conseguia, me dar uma taquicardia, sabe? E, enfim, começou a me bloquear isso. E é isso que começou a gerar depressão, que você começa a não conseguir fazer o que você tem que fazer. Associado a isso, eu tinha sido demitido da faculdade que eu dava aula sem receber FGTS, sem receber 13º, sem receber salário, tinha 3 meses de salário atrasado, enfim. Uma série de coisas, pandemia, e eu entrei nesse quadro. Quando me foi sugerido o diagnóstico de base de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, eu comecei a ler esporadicamente algumas coisas sobre. Até que um aluno do meu estúdio aqui, que é psicopedagogo, a gente numa conversa, ele fez, Mário, eu tenho quase certeza que você tem de fato TDAH.
Então acho que é bom você procurar os profissionais para poder tratar direito, um psiquiatra, a gente fazer os testes corretamente. Quando ele falou aquilo, levantou um alerta. Eu comecei a, de fato, ler um pouco mais, assistir algumas coisas, me inteirar, que até então eu era aquilo, né? Eu era os sintomas. A minha impulsividade, a minha falta de foco, às vezes, a minha distração. Por exemplo, eu tenho algumas feridas atrás da orelha de eu ficar mexendo, porque quando eu começo a escrever, a minha mão não para, eu preciso estar futucando uma coisa, futucar muito o rosto. Atrás da orelha aqui eu tenho algumas, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, que era um folículozinho que eu comecei a mexer, começou a crescer. Aqui atrás tem outro. Então, pra mim, isso era normal, mas na verdade isso era sintoma do TDAH. E eu não sabia. Até que quando foi chegando no final de 2021, me veio uma necessidade muito grande de saber quem eu era de fato, sem o sintoma. Porque eu comecei a ver, eu fiz alguns testes, tem o DSM-5, que seria uma diretriz, um protocolo, não sei como chamar isso, da parte de transtorno mental, que tem todos os testes lá. E eu fiz algumas vezes o teste do DSM-5 para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E eu tive pontuação máxima. Então eu fiquei com aquilo inculcado, eu de fato já sabia praticamente que eu tinha, mas eu precisava de um psiquiatra batendo o martelo. Então, para saber o que fazer, tratar, ter medicação, até porque a medicação para o TDAH é uma medicação com receita especial, receita de notificação, a receita amarela. Nem é a da tarja preta da receita azul, é uma receita especial. Então eu virei o ano, eu preciso começar 2022 tendo uma mudança drástica na minha vida e me conhecendo de fato. Porque eu vou falar um pouquinho, o TDAH ele gera uma série de transtornos e eu vou falar um pouquinho aqui dos meus, dos que eu passei. Então eu fui no psiquiatra, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 16, espero postar hoje mesmo, mas eu fui no psiquiatra no dia 11. E na nossa conversa lá, ele me falou que quem de fato batia o martelo, dava um relatório, isso também é do TDAH, tá? Dava um relatório da doença, dos graus, porque você pode, em indivíduos adultos, a gente pode ter TDAH mais hiperativo ou mais desatento ou combinado. O normal é na idade adulta, uma dessas pontas aí, normalmente a hiperatividade ela diminui um pouco, se eu não me engano. Estou lendo um livro agora dos Russell alguma coisa, não lembro, eu vou botar a imagem desse livro aqui, que ele fala isso. E aí quando na conversa lá com o psiquiatra, ele falou que eu tinha as duas formas, a forma combinada, tanto a parte de hiperatividade quanto a parte de desatenção. Esse autor do livro, ele fala que não é um déficit de atenção, de fato. Ele fala mais um déficit de motivação. Porque a gente não tem a motivação. A atenção a gente tem. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente absorve tudo que está acontecendo no ambiente. Então, se alguma coisa bater lá fora, tira a atenção da gente. Aí eles falam déficit de atenção, mas na verdade não é um déficit de atenção, é atenção demais. A gente está atento a tudo e isso tira a gente do foco. Então, além disso, a gente tem a falta de motivação de fazer certas coisas. Mas enfim, eu não vou estar falando muito do que é o TDAH, talvez eu fale algumas coisas, mas eu devo gravar outros vídeos. Esse vídeo é mais na ideia de depor o que eu estou passando e de repente você se identifica e procura um diagnóstico. Mas enfim, eu fui diagnosticado e eu não estou numa situação financeira das melhores. E eu falei para o médico que eu perguntei a ele se ele achava necessário eu procurar um neuropsicólogo, que ele me falou que era um neuropsicólogo que aplicava os testes e iria graduar, saber especificamente o que é que eu tenho mais, o que é que eu não tenho e gerar um relatório para mim. Eu perguntei a ele se havia necessidade, se ele achava necessário eu bater esse martelo com um neuropsicólogo. E ele foi enfático, ele falou, não precisa, eu tenho absoluta certeza que você tem TDAH e tem transtorno de ansiedade generalizada. Tanto que eu saí de lá medicado, saí de lá com todas as receitas para medicação, tanto para o TDAH, quanto para a transtorno de ansiedade generalizada, um monte de remédio, o tratamento é caro, tá? O tratamento aí está chegando a beirando os R$ 500 mensais, então assim, só o remédio do TDAH, que ele passou foi o Venvance, só esse remédio ele custa R$ 310 por baixo. Eu já estou tomando esse remédio, inclusive eu estou gravando esse vídeo graças a esse remédio, eu acho, porque em outra situação eu teria protelado gravar um depoimento meu, pessoal, assim, eu teria protelado algumas horas, teria ficado nervoso, teria talvez alguns dias, teria desistido de gravar, enfim. E eu de fato não vou gravar. E hoje é o domingo aqui,
era o dia que eu estava com tempo e vou gravar, e liguei tudo e comecei a gravar. Então assim, eu já estou medicado, mas qual é a história, né? Como é que o TDAH ele afeta a vida das pessoas, de fato? Como é que ele afetou a minha vida? Então assim, desde cedo, a minha característica, eu tenho um monte de apelido relacionado a isso, Revolta Olodu, Smurf Ranzinza, um monte de coisa. Eu sempre fui muito impulsivo, eu sempre fui muito desatento, começar a fazer as coisas, querer fazer outras coisas, desistir de projetos, enfim. E essa impulsividade me gerou uma consequência muito grave, que foi a minha baixa autoestima e a minha falta de confiança nas pessoas. Eu não confio muito nas pessoas. E eu vou dizer por quê. É um relato muito pessoal. Deixa eu parar aqui, mexer esse microfone. É um relato muito pessoal, que envolve meus pais, minha mãe, especificamente meu irmão. Mas quando eu era criança, eu era muito impulsivo. Muito impulsivo. Então, minha mãe evitava me contar as coisas, meu irmão evitava me contar as coisas por conta da minha impulsividade. Só que eu terminava descobrindo que eles estavam escondendo as coisas. Então eu fui crescendo, gerando na minha cabeça que, poxa, se as pessoas mais próximas a mim me escondem as coisas, todo mundo vai me esconder, todo mundo vai mentir pra mim. Então eu cresci acreditando nisso. Lá por volta dos meus 30 anos, eu comecei a fazer algumas regressões para entender por que faltava essa confiança em mim. Eu descobri isso, que era por conta disso, da minha infância e tal. Mas eu não sabia o que tinha causado isso. Nem tinha passado pela minha cabeça. Até eu ter o diagnóstico, até eu saber que eu vi que eu gerava isso. Então isso gerou esse transtorno na minha vida inteira. Além de outros transtornos, de começar projetos e terminar, de não aceitar trabalhos. Eu recentemente recusei um convite para fazer parte de um estudo, de uma pesquisa sobre Covid e suplementação de L-carnitina no Senai Cimatec. O valor não era tão alto assim, o valor era bem baixo do salário, né, da bolsa, mas iria me agregar muita coisa aquela pesquisa. Mas aquilo me gerou eu não sabia o que eu ia fazer, qual era a minha função, aquilo começou a me gerar um pânico, uma coisa, eu terminei recusando, porque aquilo dá uma ansiedade, você termina ficando mal. É num nível tão grande de ansiedade que gera, deixa eu baixar aqui o volume do áudio, é num nível tão grande de ansiedade que gera que, por exemplo, eu assumi a coordenação de curso de graduação de Educação Física em 2017. Aquilo me fez tanto mal, quando eu ia sair de casa, eu começava a não saber o que ia acontecer. Eu sabia que tinha muito pepino de aluno, de professor, de direção. Eu já saía de casa num nível de ansiedade tão grande que aquilo me dava síndrome do intestino irritável. Eu tive síndrome do intestino irritável. O que é isso? Você fica estressado, dá dor de barriga, você tem refluxo, um monte de coisa. Então eu tive tudo isso, mas eu não sabia que era o TDAH. Para mim eu era aquilo, estressado, não conseguia. Então se gera uma série de problemas esses transtornos. Por mais que algumas pessoas falem assim, isso é bobagem e tal, isso é besteira. Não, não é besteira. A gente não pode gerar pequenices, tratar isso como pequenices da vida cotidiana. A pessoa besteira ali, ela é assim, ela é avoada, ela é impulsiva. Não, às vezes a pessoa mas às vezes é um transtorno que está por trás aí. E é um transtorno neurobioquímico, digamos assim, neurofisiológico, porque nós temos alguns neurotransmissores que funcionam de forma incorreta. Basicamente a dopamina e a noradrenalina. A gente precisa da dopamina para ter prazer nas coisas, né? Para fazer, se manter motivado, se manter com vontade de fazer as coisas. E a noradrenalina é para começar a fazer, né? Para dar aquele pum, aquele start. Então a gente não consegue, é neurofisiológico. É difícil se manter focado nas coisas. Eu começo a fazer as coisas, eu tenho N projetos que eu já comecei, eu estou escrevendo algumas coisas agora, e eu começo a fazer e simplesmente termino no meio. Eu não completo as coisas. E eu sempre achei que isso fosse normal meu. E não era, na verdade era sintoma do TDAH. Então assim, o diagnóstico em si, eu comecei a tratar, tem 3 dias que eu estou tomando a medicação. A medicação é basicamente, eu só estou tomando o TDAH, porque é um tratamento muito caro. E eu quero de fato saber o que é que essa medicação vai me trazer de reação adversa. Porque eu quero relatar depois. Inclusive o canal aqui ele é voltado para saúde, exercício físico, emagrecimento. Mas eu vou começar a trazer algumas coisas de saúde mental, de transtorno, principalmente TDAH, porque eu acho que pode ajudar muita gente que está passando por isso, tá? Então o remédio ele é basicamente uma anfetamina, com base na anfetamina, só que
com algumas modificações para que seja liberado de forma mais lenta e a gente consiga se manter motivado, focado durante o dia inteiro. Mas dá algumas reações, obviamente. E eu já comecei a tomar medicação e já comecei a sentir os benefícios e as reações, dor de cabeça e tal, mas já consigo me manter muito focado. Inclusive, por exemplo, agora eu iria repetir que eu já iria ter dificuldade em gravar esse vídeo, mas a medicação já me fez lembrar. Em outra situação eu iria repetir, iria perder o roteirozinho, que eu não tô com roteiro aqui para gravar esse vídeo. Inclusive eu no meu canal eu comecei a gravar os vídeos com teleprompter. Teleprompter, quem não sabe, é aquele aparelhinho que você vai passando um texto e a pessoa vai lendo e gravando, né? A câmera fica por trás, assim, normalmente se usa em telejornal e etc. E eu comprei um teleprompter para gravar os meus vídeos porque eu tinha muita dificuldade em esquematizar na minha cabeça. Eu esquematizava antes o vídeo, o texto, até botava tópicos em algum papel, mas na hora eu me perdia. E isso, na minha vida acadêmica, por exemplo, dando aula, eu fui professor do nível superior e pós-graduação quase 10 anos, já tenho, sei lá, algum tempo nessa vida. E eu precisava do slide, porque eu precisava do esquema didático que eu tinha preparado antes. Eu não conseguia lembrar. Se eu não tivesse slide, eu me passava, eu esquecia coisas, eu não deixava de falar coisas importantes. Então eu precisava daquilo. Isso eu nunca falei para ninguém. Porque são coisas que não se fala. A gente não expõe essas coisas, essas fragilidades nossas, de forma aberta, porque isso enfraquece a gente perante aquela sociedade ali. As pessoas terminam te julgando por conta disso. Então você não fala. Eu estou gravando esse vídeo aqui expondo isso, na verdade botando a minha cara a tapa. Eu sei que eu posso ter julgamentos, podem não falar nada, mas vão julgar. Mas natural, dane-se. Eu preciso expor porque algumas pessoas podem estar passando pela mesma situação, podem ter passado por isso a vida inteira. Enfim, voltando. Podem ter passado por isso a vida inteira. Isso me deixa um pouco emocionado, assim, porque você descobre que aquilo que você acreditava ser você a vida toda, na verdade, eram sintomas. E eu ouvi recentemente um cara que tem TDAH e que ele é estudante de psicologia, que ele fala muito, ele tem um Instagram sobre isso, ele relatando isso num vídeo. Cara, quando eu vi... Por isso que eu procurei o psiquiatra, né? Porque eu assisti esse vídeo dele falando isso antes do Réveillon e aquilo deu um boom na minha cabeça, assim. Eu comecei a pensar, puta merda, talvez eu não seja nada disso, né? Talvez eu, sem o sintoma tratando, eu não seja essa pessoa que eu imagino ser, impulsiva, né? Às vezes agressiva. Eu já estraguei aniversários meus aqui por ter reações impulsivas sem pensar e depois, assim, sabe, todo mundo reunido, eu ter aquela reação, me isolar no meu quarto e depois eu pensar assim, puta merda, por que eu fiz isso? Não tinha nenhum sentido fazer isso. E isso me deixava ainda pior, porque eu começava, porra, que idiota, como é que eu fiz isso? Quantas vezes eu fui impulsivo e dei respostas grosseiras às pessoas e depois eu me arrependia. Saber que não havia necessidade, saber que eu tinha um racional muito mais elevado do que aquilo. Eu sabia que não havia necessidade de ter aquele tipo de reação, mas na hora sai, a gente não consegue controlar, é uma reação impulsiva. Você chega e simplesmente sai. E quando eu percebi que aquilo não era eu, quis me reconhecer. Por isso que eu fui buscar o diagnóstico. Eu precisava saber isso. Então, assim, eu quero que vocês vejam isso. Podem me julgar, podem etc. Mas eu quero que vocês tomem isso como um grande exemplo, talvez. Hoje tenho um doutorado, eu fiz graduação, eu estudei música, eu fui músico profissional por mais de 15 anos, toquei bateria. Toquei bem bateria, mas eu tinha todas essas dificuldades. Meu irmão, eu fui perguntar a ele algumas coisas, ele me vê na cabeça muito disciplinado para estudar a bateria, porque a gente cria hiperfoco. O TDAH, ele tem esse déficit de atenção ou de motivação, mas ele tem uma coisa chamada hiperfoco. Quando é alguma coisa que ele gosta muito, ele gera um hiperfoco naquele momento ali, começa a focar naquilo de forma compulsiva. Inclusive eu fiz muita merda por causa disso, eu já gastei muito dinheiro de forma impulsiva, criava hiperfoco. Então quando eu estava no doutorado, por exemplo, criei um hiperfoco em estudar guitarra no início, aquela relação temporal que eu havia falado, nem sei se eu falei nesse take aqui, nesse vídeo.
Mas aquela relação temporal que eu tinha pensado no doutorado, no início eu comecei a estudar guitarra e criava hiperfoco naquilo. Eu estudava 4 horas por dia de guitarra. Quem trabalhava comigo aqui no meu estúdio aqui pode saber, Marcelo, Cláudio. Passava 4 horas estudando guitarra e focado naquilo. Eu tinha várias guitarras. Hoje eu ainda tenho, sei lá, não sei se dá pra ver aqui, eu tenho ainda 3 guitarras. Pré-piano, porque eu estudei piano quando era criança, não levei pra diante. Eu tenho uma bateria aqui eletrônica. Toquei bateria há muito tempo. Então teve uma certa vez que eu tinha já 4 guitarras, mas eu gerava um hiperfoco para me gerar aquela dopamina, aquele prazer momentâneo. Eu tava baixo, assim. Tem uma vez que eu comprei uma guitarra de 5.000 reais, sem nenhuma necessidade. Eu não precisava daquela guitarra, eu não precisava daquilo, mas em um momento me gerou aquela impulsividade, aquela coisa, eu precisava. Você gera um hiperfoco naquilo, você começa a achar que precisa. Inclusive isso faz algumas pessoas que têm TDAH gerar vícios no álcool, em drogas, que a pessoa precisa daquilo. Eu, graças a Deus, eu tive uma base muito grande familiar, da minha mãe, que sempre me apoiou, mas me deu um norte, assim. Eu tive sempre o norte de não decepcionar a minha mãe. Perdi meu pai muito cedo, então eu não queria decepcionar minha mãe e meu irmão, jamais, principalmente com essas coisas, com abuso de drogas, com bebida. Então eu sempre fui focado nisso e foi o que me fez chegar até aqui. Não querer decepcionar eles. Bom, e aí eu gerava esses hiperfocos, assim, em vários momentos, no mergulho. Tem momentos que eu queria estudar muito sobre o mergulho, queria mergulhar muito e deixava outras coisas de lado. Isso era do TDAH, eu achava que era eu, né? Mas não é. É sintoma do TDAH, do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, gastei com coisas que não precisava gastar. No momento eu tinha salário para aquilo, então eu pensava, porra, eu quero isso, eu quero. Eu tinha um lado racional que dizia, você não precisa disso, porra. Mas esse mesmo lado racional dizia assim, mas você tem dinheiro, se recompense. A gente precisa de pequenas recompensas. Quem tem TDAH precisa de pequenas recompensas, né? Para poder gerar essa dopamina, porque a gente tem dopamina mais baixa. Então eu criava isso. Então pode ser que você esteja passando pela mesma situação, você tenha passado sua vida inteira achando que isso é você. Na verdade, isso pode ser um sintoma do TDAH ou de outro transtorno. Então, as pessoas precisam quebrar esse bloqueio com relação aos transtornos mentais. Nem todo mundo que tem transtorno mental é maluco. Antigamente a gente achava, a pessoa toma um remédio tarja preta, acha que é maluco. Não é maluco. A pessoa tomava, por exemplo, Rivotril. Você falava, vai tomar Rivotril, clonazepam, é maluco, não sei o que lá, rasga dinheiro. Não é. Rivotril é um ansiolítico, a gente toma pra dar uma acalmada, tá? É tarja preta porque vicia. Mas não é coisa de maluco. Então, transtorno mental, a gente precisa acabar com isso. Muita gente tem tido depressão nessa pandemia, tem tido problemas mentais, muitas pessoas têm se suicidado por causa disso, por esse bloqueio, esse preconceito de procurar um médico psiquiatra. Quando eu falei para meu irmão que eu precisava de psiquiatra, que eu tinha depressão, ele ficou também meio em desespero. Eu disse, calma, velho. Psiquiatra, quando eu perguntei a ele se conseguia pelo SUS, minha cunhada é agente de saúde, ele falou assim, porra, mas por que você precisa de psiquiatra e tal? Gente, psiquiatra é um médico que avalia as doenças mentais. A gente tem N doenças mentais aí. Doenças que podem acometer como transtorno de ansiedade generalizada, só gera ansiedade, como doenças mais graves, mais sérias, como esquizofrenia, etc. Mas que tem tratamento, as pessoas conseguem viver com isso. A gente precisa quebrar esse bloqueio. Então esse vídeo aqui é pra gente quebrar esse bloqueio, pra dar o meu depoimento. Pra muita gente pode ser algo muito simples, mas pra mim tem sido libertador ter tido esse diagnóstico de TDAH. Inclusive você, se é meu amigo, tá assistindo esse vídeo aqui, chegou até agora 24 minutos, um vídeo grande, direto. Se eu porventura tive alguma reação com você assim impulsiva e não pedi desculpa depois, e pode ter sido que eu tenha feito, de fato você tenha merecido, né? É uma reação mais assim impulsiva. Às vezes a gente precisa dar isso, mas normalmente 90% das vezes eu me arrependi depois. Em alguns momentos eu pedi desculpa, em outros momentos eu não pedi desculpa, eu sou ser humano. Mas muitas reações depois eu, puta merda, relacionamentos amorosos. Quantos relacionamentos eu tive problemas por causa disso? Relacionamentos de amizade, eu deixei de nutrir a amizade por causa disso, por querer me isolar, por querer ficar sozinho, que é tudo sintoma do TDAH. Então, se você está assistindo isso, me perdoe, me desculpe por qualquer situação que eu tenha causado. Mas tem sido libertador e espero que você se liberte também com isso, porque me deixa emocionado, porque as coisas começam a se encaixar. Tudo começa a se encaixar.
desde as questões da infância até as questões que vêm chegando atualmente. Então tem momentos que eu já vejo as coisas. Uma coisa engraçada, um dia desse eu me peguei para pegar o café, e tava o café, o leite, o açúcar, xícara. E eu me peguei pegando no café, pegando no leite, pegando no açúcar e não sabia o que botar primeiro na xícara. E em outra situação, eu parei assim, peraí, rapaz, não faz mínima diferença se eu vou botar uma coisa ou outra. Mas eu me peguei naquela situação ali, trocando as coisas. Ainda ontem eu deixei queimar 30 pãezinhos de queijo. Eu tava na maior vibe pra comer o pão de queijo. Minha mãe colocou, ela falou, olha aí o pão de queijo e tal. E eu fui pro quarto e esqueci completamente. Por não focar, não prestar atenção no negócio, não ser algo que eu merecia tanta atenção assim. E eu terminei esquecendo e queimou os pãezinhos. Fiquei na vontade. Eu comi o pãozinho queimado, mas enfim, bem crocantezinho. Mas assim, eu vou encerrar esse vídeo, tá bem longo já. Eu gravei diretão aqui, ó, que eu não conseguiria antes. 26 minutos, mas eu espero que você desbloqueie a sua mente. Eu sei que eu posso ser julgado por ter relatado tantas coisas profissionais, pessoais, mas eu acho que as pessoas precisam quebrar esse bloqueio. Então eu precisava gravar esse vídeo, eu estava com vontade de gravar esse vídeo para expor isso. Eu espero que você consiga abrir sua mente. E se você não tem transtorno, abra sua mente, porque alguma pessoa próxima a você pode ter isso. E não custa nada você orientar, estimular essa pessoa para que ela procure ajuda profissional. Porque você pode estar impedindo que uma pessoa venha cometer suicídio sem você nem perceber, sem você nem saber. As pessoas às vezes cometem isso e ninguém nem espera. Eu nem imaginava que ela tinha alguma coisa, que tinha depressão, que tinha nada. Então é bom a gente ficar atento. Se você tem um relacionamento com alguém assim, a pessoa pode ser um babaca, tá? Eu fui babaca diversas vezes. Mas pode ser que não seja a pessoa de fato, pode ser que seja um sintoma. Então fica aqui o meu alerta, fica aqui o meu depoimento. Espero que você não fuja do meu canal. O meu canal é de exercício, é de saúde, é de emagrecimento. O foco principal é em emagrecimento e prática de exercício físico, mas eu preciso trazer isso um pouco para aqui, tá? Então é isso. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, quiser falar alguma coisa, se você tem também, se identifica, comenta aqui embaixo, tá? Ajuda o canal um pouquinho, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Comenta, compartilha, curte. Valeu? Então era isso. Um grande abraço.